Visualizem a data, 24 de maio de 1991. Em um intervalo de apenas 36 horas, o céu entre a África e o Oriente Médio se transformou em uma rodovia secreta, um recorde mundial que até hoje ninguém conseguiu quebrar. 14.325 pessoas foram evacuadas de uma zona de guerra e levadas para Israel. Houve um avião, um Boeing 747 da companhia aérea El Al, que decolou com mais de 1.000 passageiros a bordo. Tiveram que arrancar todos os assentos para que as pessoas coubessem sentadas no chão, como sardinhas. E durante esse voo, a milhares de metros de altura, nasceram 2 bebês. Decolaram como africanos em perigo de morte e aterrissaram como cidadãos israelenses livres. Inscreva-se. Todo mundo conhece essa operação como um milagre humanitário, mas há um detalhe, uma conexão oculta, que a maioria ignora. Essas pessoas não eram refugiados comuns, não eram convertidos recentes, eram os protagonistas do mistério mais antigo da nossa história, faziam parte da tribo perdida de Edá. Hoje vamos analisar o motivo. O retorno deles não é apenas um marco demográfico, mas o cumprimento de uma profecia que deixa muitos geopolíticos de cabelo em pé. Porque se Dan voltou, o relógio para o resto das tribos começou a correr. Bem-vindo, aqui é o Ariê em Israel. Para entender a dimensão disso, precisamos voltar 2.700 anos. Vocês se lembram do vídeo que fizemos há pouco sobre a tribo de Manassés na Índia? O vídeo foi muito bem recebido por vocês, porque percebemos que perdido não significa desaparecido, significa esquecido. Segundo a história oficial, de acordo com a Bíblia, no ano 722 antes da Era Comum, o Império Assírio conquistou o Reino do Norte de Israel. 10 das 12 tribos foram varridas do mapa, deportadas para lugares desconhecidos. Entre elas estava a tribo de Dan, filho do patriarca Jacó. Durante séculos, os historiadores acadêmicos, aqueles que escrevem de escritórios confortáveis na Europa, disseram que a busca por essas tribos era um mito. Diziam que elas haviam se assimilado, que já não existiam mais, mas enquanto eles escreviam livros céticos nas montanhas da Etiópia, para quem encontravam no rio Nilo, havia uma comunidade que se recusava a desaparecer. Eles se autodenominavam Beta Israel, ou seja, a casa de Israel. Aqui a história fica interessante. Interessante porque, ao contrário de outros grupos que dizem ser judeus, os Beta Israel tinham algo que ninguém mais tinha, uma cápsula do tempo. Quero que prestem atenção a esse dado porque é a prova principal. Quando os encontraram, esses judeus da Etiópia praticavam uma religião que deixou muitos em choque. Guardavam o Shabat de forma rigorosa, como está descrito na Torá, circuncidavam seus filhos ao 8º dia, tinham leis dietéticas muito específicas, como estão determinadas na Torá, no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, o que se relaciona com a comida kosher. Mas aqui está o mais curioso e uma grande prova. Eles não sabiam o que era Hanukkah, a festa tradicional judaica celebrada em meados de dezembro, não sabiam o que era a festa de Purim. Pense nisso por um segundo. Como pode ser que hoje em dia um judeu não celebre Hanukkah ou não celebre Purim? A resposta, então, obviamente é inquietante por sua lógica. Hanukkah celebra a vitória dos Macabeus no século II antes da Era Comum. Purim celebra a salvação do povo judeu quando estavam cativos pelo Império Persa. Se os Beta Israel da África não conheciam essas festas, significa que eles saíram de Israel antes que esses eventos, tanto Hanukkah quanto Purim, acontecessem. Eles partiram antes do Segundo Templo, partiram antes que o Talmud fosse escrito. O judaísmo deles é um fóssil vivo da época do Primeiro Templo, congelado no tempo por mais de 2.000 anos no coração da África. Eles não tinham rabinos, tinham sacerdotes que chamavam de Kezim, muito relacionados com Israel. Eles faziam sacrifícios de Pesach, a Páscoa bíblica, algo que o restante dos judeus deixou de fazer quando os romanos queimaram o templo de Jerusalém no ano 70.
E isso, meus amigos, não dá para inventar agora. Eu sei o que muitos estão pensando e gosto que sejam críticos. Com certeza vão dizer: Ari, sim, mas tudo isso soa muito romântico. Mas o que diz a ciência, não é? Que são simplesmente etíopes locais que se converteram em algum momento da história ao judaísmo, provavelmente há alguns séculos, e acreditaram na lenda, não é? Bom, obviamente essa é uma pergunta muito válida. Na verdade, nos anos 80 e 90, os primeiros estudos genéticos diziam exatamente isso, que eles pareciam ser geneticamente etíopes, e nada mais. E os céticos esfregaram as mãos e disseram: estão vendo? Isso é simplesmente um mito. Mas a ciência avançou, os estudos de DNA foram aperfeiçoados e os mais recentes, feitos a partir do ano 2000, encontraram algo que mudou a narrativa. Sim, há muita mistura local, o que é óbvio depois de mais de 2000 anos, mas encontraram um componente genético minoritário, uma marca inegável que vem do Oriente Médio. Os geneticistas encontraram linhagens paternas que não são comuns na África, mas que coincidem com as populações semitas antigas. A conclusão científica atual é que houve um núcleo de antigos israelitas que emigrou, se estabeleceu e se misturou com a população local há mais de 2.500 anos. Não são convertidos recentes, são descendentes de uma migração antiga. E não precisamos apenas de DNA, temos documentos históricos. No século IX apareceu um viajante chamado Nome, está tudo no dátil, Danita. Ele descreveu com precisão um Estado judeu independente na África no século IX, descendente, segundo eles, da tribo de Dan. Ou seja, para o século IX, a tribo que permanecia lá já tinha sua identidade desenvolvida, do que entendemos que não foi algo posterior. Não foi o século XII. Primeiro o século XIV, estamos falando do século IX, e ouçam isso no século XVI. O famoso rabino Davi Ben Zingra, conhecido como Rabas, uma das maiores autoridades legais da história, escreveu do Egito: os judeus vindos da terra de Cush são, sem dúvida, da tribo de Dan. Para aqueles que não estão muito familiarizados com o contexto bíblico, Cush é a palavra usada para se referir às terras da África. E o rabino não disse talvez, ele disse: sem dúvida são da tribo de Dan. Importante se você gosta de ouvir música, se gosta de tudo que tem a ver com Israel, a música em si, impregnada do contexto bíblico e tudo mais. Eu convido você a ir e ouvir o canal A Voz de Sião. Lá você poderá ouvir salmos do rei Davi musicados em hebraico e em espanhol. Um projeto que está crescendo e que com certeza você vai gostar muito. Vá e dê uma olhada, A Voz de Sião com Z. Eu garanto que você vai ter uma surpresa muito agradável, ouvindo histórias bíblicas, salmos, provérbios musicados com o melhor dos ritmos em hebraico. Agora, na era moderna, o reconhecimento oficial feito pelo grande rabino Ovadia Yosef em 1973, que permitiu trazê-los para Israel, não foi uma invenção política moderna. Baseou-se justamente em um precedente legal de 400 anos atrás e na pesquisa científica realizada na época. A tribo de Dan nunca esteve perdida. Para quem sabia onde procurar, ela estava simplesmente isolada. Mas o retorno para casa não foi um mar de rosas, foi um filme de espionagem e tragédia. Primeiro foi a Operação Moisés. Nos anos 80, milhares de judeus etíopes caminharam a pé até o Sudão, atravessando desertos, enfrentando bandidos e fome. Centenas morreram no caminho, morreram sonhando com uma Jerusalém que nunca tinham visto. Quando a situação política na Etiópia colapsou em 1991, Israel lançou a Operação Salomão, famosa ponte aérea mencionada no início. Israel não pediu permissão à Organização das Nações Unidas, não esperou resoluções, enviou seus aviões, pagou o que tinha que pagar e tirou seu povo de lá. Porque essa é a diferença entre ter um Estado e não ter. Agora, não vou contar para vocês um conto de fadas. A chegada deles a Israel foi muito difícil. Imaginem pessoas que vinham de aldeias rurais sem eletricidade chegando em Israel.
Lançou a Shulamit, conhecida no ano 2000, o governo da Operação Shulamit, muito conhecida no ano 2000, o governo descobriu que as doações eram impotentes. Se no ano se em 2000 Noeri sobre as pessoas deu. Mesmo no início, o rabinato exigiu deles uma conversão simbólica para tirar, segundo eles, qualquer dúvida, algo que muitos sentiram como um tapa na cara de sua história de resistência. Vejam onde estamos hoje, em 2025. Hoje vivem em Israel mais de 170 mil israelenses de origem etíope. Vocês podem vê-los nas unidades de elite do exército, podem vê-los no parlamento, eles têm embaixadores, médicos, oficiais. O festival deles, o Zig, onde sobem a Jerusalém e rezam vestidos de branco, já é um feriado nacional. Em Israel, eles passaram de ser uma tribo perdida a fazer parte da espinha dorsal da nação. E aqui quero perguntar para vocês, antes de ver este vídeo, quantos de vocês realmente sabiam que esses descendentes da tribedade tinham sido encontrados? Deixem-me saber e permita-me questionar o seguinte: se a tribedade ficou escondida à vista de todos na África durante 2.700 anos, onde você acha que estão as outras 8 tribos, porque a de Manassés também já apareceu. Você pode ver o vídeo sobre eles no meu canal, é um vídeo recente. Vocês acham que poderíamos encontrar vestígios semelhantes hoje mesmo na Ásia ou até mesmo nas Américas? Deixem a opinião de vocês aqui. Muito bem. Agora eu faço essa pergunta porque isso é importante para vocês que me assistem da América Latina, dos Estados Unidos ou da Europa. Porque a existência da tribidade é o erro da Matrix, que destrói completamente a narrativa moderna de que o sionismo é um movimento colonialista branco. Nas universidades e na Organização das Nações Unidas agora, toda essa onda progressista carregada com propaganda anti-judaica, eles adoram vender a ideia de que Israel é um enclave europeu no Oriente Médio, uma filial do Ocidente, como muitos dizem. Mas essa mentira desmorona quando se vê um judeu etíope beijando a terra de Israel. Aqui, vocês têm um povo africano negro que não se converteu por missionários, mas que guardou a Torá nas montanhas da Etiópia, séculos antes do cristianismo chegar a Roma ou do Islã surgir na Arábia. Eles não são brancos privilegiados. Eles são a prova viva de que o povo judeu não é uma invenção moderna, nem uma invenção europeia, mas uma nação formada no Oriente Médio, que foi dispersa e que tem o direito ancestral de retornar, não importa a cor da sua pele. E pense nisso cronologicamente. Enquanto isso, na Europa ainda adoravam árvores e pedras. E muito antes das cruzadas ou do Império Britânico, antes dos árabes deixarem de ser politeístas e criarem o Islã, os avós desses etíopes já oravam em direção a Jerusalém, sacrificavam o Cordeiro da Páscoa, circuncidavam seus filhos e falavam em suas canções sobre uma terra chamada Sião. A presença deles aqui nos lembra que a conexão com esta terra é anterior a qualquer conflito político moderno. Ao resgatá-los, Israel não estava importando colonos, estava reunindo uma família que foi separada há 2.700 anos. Então, da próxima vez que ouvirem que o judaísmo é estranho a esta região, lembrem-se dos Beta Israel. Eles mantiveram a chama acesa na África quando o resto do mundo nem sequer sabia ler, provando que a identidade de Israel é tão antiga e diversa quanto a própria história. A tribo de Dan voltou, e se Dan voltou, a pergunta que eu me faço hoje é: quem será o próximo? Que outra lenda está prestes a sair das sombras e mudar o mapa geopolítico novamente? Se você valoriza esse tipo de análise, eu o convido a se inscrever no canal. Ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Se você gosta dessas informações e de saber o que acontece aqui, em Israel e na região, então não hesite em se inscrever. Não saia sem deixar seu like e compartilhe este vídeo.